E só para vocês terem uma ideia, os pais da igreja, principalmente quando você vem para Orígenes, a escola ali de Alexandria, dentre outros, vocês podem observar que vai se desenvolver lá pelo século IV, né, quarto século, aí já com Agostinho, mas vocês vão ver que isso vai ter muita ênfase no período medieval, a forma em que o texto bíblico era interpretado. Hoje, graças a Deus, nós temos a interpretação literal, simbólica, mas na época você vê que o próprio Agostinho ele vai dar ênfase aos 4 métodos de interpretação da palavra, né? Ele falava do método literal, do método moral, e você pode observar que nessa linha de pensamento ele trazia 4 concepções que na verdade implicava nesse texto. Em certo momento isso vai ser prejudicial, mas você vai ver que eles entendiam que essa sabedoria espiritual, ela não estava simplesmente presa ao texto, havia algo mais além do que isso. E quando você vai, me parece que o próprio Paulo, quando ele diz assim, a letra mata, ele não estava falando de estudo, ele estava falando simplesmente daquilo que os judeus no seu ritualismo, no seu legalismo trazia. Só que o Espírito Santo, ele traz para nós de modo vivo as palavras de Deus para os nossos corações. Então perceba que essa teologia, no seu aspecto teórico, como um saber espiritual, era de conduzir a pessoa a uma piedade, a um quebrantamento, a um verdadeiro temor de Deus. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que a maioria, quando estão em sala de aula, dificilmente chora com o ensino teológico? Dificilmente se rende ao poder daquilo que está sendo ensinado? Então, isso é muito sério. Nós estamos só começando aqui e já estão dizendo que só falta 15 minutos, né? Mas vamos lá. Então eu vou tentar correr aqui. Orígenes, por exemplo, ele traz a ênfase no método alegórico. Então eles diziam que, além desses 4 sentidos, né, que eles falavam aí claramente, do alegórico, do moral, da anagogia e também do literal, eles diziam que, além desse método literal, havia essa profundidade. Mas o que eu quero dizer é que, a princípio, dentro dessa estrutura da teoria da teologia, a teologia, ela começa com um saber espiritual para conduzir a pessoa ao temor, à reverência e à piedade para com Deus. Uma segunda característica da teologia é que nós podemos analisar aqui que ela era vista, a teologia, ela passou a ser vista como um saber racional. Essa é a segunda perspectiva da teologia. Queridos, quando nós falamos que ela passa a ser vista como um saber racional, isso vai ter ênfase de Aristóteles. Para que vocês saibam, a teologia, ela agora vai sair. Ela vai sair desse viés, olha a estrutura teórica, ela vai sair desse viés da pureza espiritual e ela vai ser começada a ser bombardeada, ela vai ser impactada agora por aquilo que é racional. E tudo começa com o grande Aristóteles. Isso é muito importante aqui. A teologia, ela começa pura, espiritual, os pais escrevendo para gerar piedade, para gerar temor, mas aí com a vinda do grande Aristóteles, com os seus ensinamentos envolvendo gramática, envolvendo aí a dialética, a metafísica, então a teologia agora, ela vai ser impactada por aquilo que é racional. Se vocês pegarem, vamos analisar aqui, se não me foge a memória, eu vou tentar lembrar aqui. Se nós pegarmos os pais apostólicos, primeiro e segundo século, eles vão tratar do evangelho de forma pura, de forma piedosa. Mas quando você vem para os pais apologistas, eles vão tratar da verdade em defender o evangelho contra aquilo que os pagãos acusavam os cristãos. Quando você vem agora para a teologia patrística, você vai ver aí que os pais da igreja, eles já começam a trabalhar a fé, começam a trabalhar a razão, conciliando ambas. E quando você vem lá pelo século 9, 10, aí você vai ter a escolástica. Cada um, aquilo que começou lá com os pais apostólicos, trazendo para a teologia, que ela era vista na sua teoria como um saber para conduzir a espiritualidade,
agora ela já começou a ser dominada, ligando ela entre a fé e a razão, ok? E é muito interessante vocês analisarem aqui, porque nessa dimensão, a teologia agora, ela vai ser impactada pela razão. Deixa só para vocês terem aqui uma noção como isso aqui é muito forte. Ela vai sair do seu viés, olha, a teologia, na sua teoria simplista de que era um saber espiritual, agora a teologia vai ser impactada pela razão. E quando eu falo que ela vai ser impactada pela razão, aí a razão vai se impor à teologia. Vocês já viram aquele teólogo que ele quer compreender Deus mais do que a própria Bíblia está falando? Ou seja, a busca dele agora não é mais por aquela teologia que ele se abria para o mistério, que ele se abria para a fé, que ele se abria para a comunhão, que os textos eram produzidos para ele se quebrantar diante de Deus. Não, ele agora vai tentar entender, como cantou aqui o irmão, ele vai tentar entender Deus, ele vai tentar entender o agir de Deus, ele vai querer impor o sistema dele pela razão dele. Eu não concordo com isso, eu acho que isso não é possível, eu não acho que pode acontecer porque dentro do meu viés. E aí, o próprio Pedro, que também era cheio de uma tradição histórica judaica, ele disse ao concílio de Jerusalém, ele disse aos homens de Jerusalém: olha, eu também era como vocês, mas quem sou eu para impedir o agir de Deus? Então, a partir do momento em que a teologia, ela sai da sua teoria simples, como um saber espiritual, agora, com a vinda daquilo que ensina Aristóteles, da questão gramatical, da dialética, da metafísica, a razão vai se impor à teologia. E desde esse momento, essa estrutura em que a razão impõe, em que a razão manda na teologia, ela vem acontecendo. E aí vocês podem observar, vamos dar um exemplo aqui, os grandes nomes do ápice da teologia já no fim medieval. Nós temos Boaventura, nós temos J. Duns Scotus, nós temos outros grandes nomes, inclusive o Tomás de Aquino. E quando você chega em Tomás de Aquino, que ele tenta apresentar as 5 vias da existência de Deus, como é que Tomás de Aquino faz? Ele busca simplesmente pela razão. Cada ponto apresentado, ainda que aliado à fé, mas ele impõe também a sua razão para que ele possa chegar a essa compreensão. E aí, a minha razão é capaz de chegar a esse nível? Os pais da igreja, eles começaram, muitos escolásticos também começaram a dizer que era possível aliar fé e razão. E você vai ver isso em muitos pais da igreja. Mas a teologia, ela vai sair da sua pureza, do seu saber espiritual, da sua essência, e vai ser a partir desse segundo momento que ela entra para um viés totalmente impactado pela razão humana. É lamentável, é triste dizer, mas a Bíblia diz que as coisas espirituais, está lá em 1 Timóteo 2, 14 e 15, elas só se discernem espiritualmente. E quando eu tento impor a minha razão para a compreensão do poder de Deus, das Escrituras, é muito prejudicial para mim. Porque tem coisas no campo da fé, como dizia o próprio Pascal, tem coisas que o coração sente e que a razão desconhece. Então, eu tenho que entender que essa perspectiva, ela foi impactada na teologia, e a segunda questão que você pode ver aqui é que a teologia passou a ser analisada simplesmente pela razão. Eu quero que você seja um teólogo, uma teóloga, mas eu quero que você seja um teólogo produzido pela Bíblia, que gere em você piedade, temor de Deus, fruto, amor, comunhão, e que deseje ver o bem do próximo. Não saber que incha, não saber que te domina, não uma erudição que te coloca num pedestal, numa torre de marfim, eu sou o bambambam aqui na igreja. Lá vem o teólogo. Teólogo de verdade, como dizia Libânio, é aquele que Deus chega para ele e diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Essa é a teologia que deve nos impactar, a teologia do mistério de Deus, a teologia que me abre para ver o sobrenatural de Deus. E aí eu quero pontuar, já está aí quase no momento, né? Eu quero pontuar aqui para finalizar a terceira perspectiva dessa teoria, na verdade, é a teoria da teologia crítica. Então você tem, primeiro, um saber puro, depois você tem a teologia sendo impactada
pela razão humana, e em terceiro lugar você tem aí uma outra teoria estrutural da teologia. Sabe qual é? É a crítica. Vocês sabem que a partir do momento em que entra em cena a modernidade, a filosofia moderna, aí na verdade a teologia ela vai ser impactada. Eu creio que você se lembra muito bem, a gente tem que voltar lá para o quinto século, mas vocês sabem muito bem que quando a igreja ela tinha tudo como ponto da fé, a igreja era quem explicava tudo, a igreja não ligava para a ciência, a igreja não queria saber da estrutura científica, e a Bíblia nunca tratou disso, porque a Bíblia é a fé, ainda que a gente fale, mas a igreja ela procurou impor a fé contra tudo, contra a ciência, contra livros. Vocês sabem que o Giordano Bruno, ele na verdade foi atacado e foi morto por causa do seu posicionamento contra o que a igreja pregava. Quando ela dizia que a Terra era o centro de tudo, e Giordano Bruno dizia que não havia pontos infinitos no universo. E o ponto da igreja, a igreja católica na época medieval, ela se estruturava na ideia metafísica e física de Aristóteles, ligada a Ptolomeu. Então Giordano Bruno vai ser contra esse posicionamento. E aí vocês sabem muito bem que com isso a igreja católica dominando, mandando, a fé era quem respondia tudo. Aí quando vem o Renascimento, com esses homens trazendo mudanças, não era que esses homens não acreditassem na Bíblia. Rick Nannes, em uma obra que ele escreve, ele diz que a maioria dos grandes cientistas lá atrás tinham temor de Deus e tinham Deus no coração. Então, é muito importante que você compreenda isso. A igreja foi quem impôs um sistema de fé que a Bíblia jamais atualizava ou chegava a aprovar. Então, quando entra em cena a filosofia moderna ela começa a questionar. E só para vocês terem uma ideia, quem é que vai dizer que a religião é o ópio do povo? Karl Marx. Quem é que vai atacar fortemente os cristãos? Nietzsche. Então você tem aí Feuerbach, você tem o Nietzsche, você tem Karl Marx e muitos outros que vão se opor. Nesse momento, a teologia ela passa a agir no seu modo como crítico, também rebatendo de modo apologético essas pessoas que assim agiam. Então, você deve entender isso, compreender essa verdade. Tem muita coisa aqui, mas meu tempo já foi, mas amanhã nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? Qualquer pessoa pode fazer teologia, qualquer pessoa. Nós falamos aqui dessas três estruturas da teologia, e só para vocês terem uma ideia, o próprio Augusto Comte, ele vai dizer, quando se fala dessa teologia crítica, no seu positivismo, ele vai dizer que voltar à teologia era voltar ao tempo da infância, porque agora a era da razão, da emancipação havia chegado. Mas como eu disse aqui, a teologia, ela está além do racional, ela está além da crítica humana, a teologia é uma ciência de Deus. Amanhã nós vamos voltar e vamos falar sobre isso. Orígenes era um teólogo que na verdade tinha sua formação em Alexandria, ele seguia um método de interpretação, ele acreditava que além das letras literais havia um sentido profundo nas escrituras, então ele era um teólogo, e foi um grande teólogo, criou a Exapla, era um homem culto, era um homem de uma cultura elevadíssima e que tinha temor de Deus. Como escolher um curso de teologia que seja bom de verdade? Eu não posso falar, porque você já sabe, eu estou falando aqui do nosso curso, né? Por que eu estou propondo essa temática do curso do Instituto Doxa? Eu fiz cursos de teologia em faculdade, eu já tenho meu curso de bacharel em teologia em faculdade, eu tenho meu curso de bacharel em teologia por seminários, eu tenho meu curso de teologia em institutos liberais. Então eu peguei toda essa gama, e o meu projeto aqui é de levar você a voltar para essa teologia que promova no teu espírito, na tua alma, uma comunhão com Deus. Não apenas um decorar, não apenas um comprar de livros, não apenas para te tornar erudito, mas para te tornar santo e compreensível dentro dos mistérios de Deus. Essa é a proposta do Instituto Doxa. As vagas já estão abertas aí, não é? Vocês podem, aliás, dia 15, né? Dia 15 as vagas vão estar abertas aí. Qual será o próximo encontro da conferência? Amanhã estaremos aqui. Qual será o tema de amanhã?
teologia no seu aspecto acadêmico. Olha, amanhã eu vou tentar, eu coloquei muita coisa aqui, mas amanhã eu vou tentar ligar tudo e a gente vai tratar mais especificamente dessa temática. Mas hoje eu falei dessas três estruturas teóricas da teologia, mostrando ela no seu aspecto puro, mostrando ela quando foi impactada pela razão e mostrando os críticos quando na verdade impactaram a teologia. Só para vocês terem uma ideia, e hoje a teologia ela está respondendo a muitos anseios, como por exemplo a teologia da libertação. Do que ela trata? A teologia negra, o que ela está fazendo? São teologias críticas que estão aí, que nós precisamos atentar para elas.